No coração do Oriente Médio, onde o tempo parece suspenso entre a eternidade e o presente, algo extraordinário está acontecendo. Uma descoberta que fez cientistas do mundo inteiro pararem suas pesquisas para olhar com espanto. Uma revelação que está conectando o nosso tempo com palavras escritas há mais de 2.600 anos. O Mar Morto está dando sinais. Sinais que podem mudar tudo o que sabemos sobre o fim dos tempos. Você está pronto para descobrir o que está acontecendo neste momento, no lugar mais profundo da Terra? Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode abalar suas certezas sobre o futuro da humanidade. Imagine um espelho de água tão salgado que nenhum ser vivo consegue sobreviver em suas profundezas. Um lugar onde a própria natureza parece gritar sobre o peso do juízo divino. Este é o Mar Morto, localizado na fronteira entre Israel e Jordânia, 428 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo da superfície terrestre. Por milênios, este corpo d'água tem sido um símbolo de desolação e morte. Suas águas contêm uma concentração de sal 10 vezes maior que qualquer oceano. Peixes que por acaso entram em suas águas morrem instantaneamente. Plantas não conseguem crescer em suas margens. O silêncio é ensurdecedor. A vida simplesmente não existe ali. Mas algo está mudando, algo que ninguém esperava. Durante décadas, o Mar Morto vem encolhendo de forma alarmante. A cada ano que passa, seu nível desce mais de 1 metro. As margens, que antes eram firmes, agora se abrem em crateras perigosas, como feridas na terra que se recusa a cicatrizar. Hotéis que um dia ficavam à beira d'água hoje estão a quilômetros de distância da costa. É como se a própria terra estivesse se preparando para algo maior. Os cientistas têm uma explicação técnica para isso. O Rio Jordão, que alimenta o Mar Morto, teve seu fluxo drasticamente reduzido devido ao uso humano da água. Fábricas de mineração extraem milhões de litros diariamente. O aquecimento global acelera a evaporação. Tudo isso contribui para o que os especialistas chamam de morte do Mar Morto. Mas então aconteceu algo que deixou a comunidade científica perplexa. Em algumas das crateras que se formaram ao redor do Mar Morto, começaram a aparecer poços de água cristalina, água doce. E dentro dessa água doce, algo que deveria ser impossível. Peixes vivos, nadando, se reproduzindo, criando vida onde antes só havia morte. Como isso é possível? Como a vida pode surgir no lugar mais morto da Terra? As explicações científicas falam de nascentes subterrâneas, de canais ocultos de água doce que de alguma forma encontraram um caminho para a superfície. Mas há algo mais profundo acontecendo aqui. Algo que ultrapassa os limites da ciência e entra no território do sobrenatural. Porque há mais de 2.600 anos, um homem chamado Ezequiel teve uma visão que descreve exatamente o que estamos vendo hoje. Ezequiel era um profeta hebreu que viveu durante um dos períodos mais sombrios da história de Israel. Seu povo estava exilado na Babilônia, longe de sua terra prometida, longe do templo sagrado em Jerusalém. Era um tempo de desesperança, um tempo em que parecia que Deus havia abandonado seu povo. Foi nesse contexto que Deus deu a Ezequiel uma das visões mais extraordinárias de toda a Bíblia. Uma visão sobre o futuro do templo, sobre a restauração de Israel e sobre algo que parecia impossível na época, a transformação do Mar Morto. No capítulo 47 do livro de Ezequiel, versículos de 1 a 12, o profeta descreve como foi levado em espírito de volta ao templo sagrado em Jerusalém. Lá, ele viu algo impressionante, água brotando de debaixo da soleira do templo, fluindo em direção ao leste, ganhando volume à medida que seguia seu curso. Então me trouxe de volta à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo da soleira do templo para o oriente, escreveu Ezequiel. E me disse, estas águas fluem para a região oriental, e descerão a Arabá, e entrarão no mar, e entrando no mar, as águas se tornarão saudáveis. O profeta foi levado para acompanhar o curso dessa água misteriosa. Primeiro, ela subia até os tornozelos, depois, até os joelhos, em seguida, até a cintura, e finalmente se tornava um rio tão profundo que não era possível atravessá-lo a pé. Mas o mais impressionante da visão ainda estava por vir. E acontecerá que todo ser vivente que nadar por onde quer que entrem estes rios, viverá. Profetizou Ezequiel no versículo 9. E haverá muitíssimos peixes,
porque lá chegaram estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Ezequiel estava descrevendo a transformação completa do Mar Morto, águas que fluiriam de Jerusalém até este lugar de morte e o transformariam em um lugar de vida abundante. Peixes nadariam em suas águas, pescadores trabalhariam em suas margens. A vida floresceria onde antes só havia desolação. Por mais de 2 milênios, essa profecia pareceu impossível. Como poderia o Mar Morto, com sua concentração extrema de sal, sustentar vida? Como águas doces poderiam transformar um corpo d'água 10 vezes mais salgado que o oceano? Até agora. Os primeiros relatos chegaram através de fotografias que pareciam irreais. Cientistas israelenses, documentando formações rochosas ao redor do Mar Morto, descobriram algo que os deixou sem palavras. Pequenos oásis de água cristalina brotando do solo árido. E dentro dessa água impossível, mas real, peixes pequenos nadando como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. Dr. Itai Gavrieli, do Serviço Geológico de Israel, foi um dos primeiros a investigar o fenômeno. Em 40 anos estudando o Mar Morto, nunca vi nada assim, declarou, sua voz misturando espanto científico com algo que parecia reverência. A vida está encontrando um caminho onde teoricamente ela não deveria existir. As análises químicas revelaram que essa água tinha uma salinidade drasticamente diferente das águas do Mar Morto. Era água doce, ou quase doce, brotando misteriosamente da terra. Os peixes encontrados eram pequenas espécies adaptadas à água doce, não as criaturas resistentes ao sal que se poderia esperar. Mas de onde vem essa água? Os cientistas propõem várias teorias. Alguns acreditam que são nascentes subterrâneas profundas que encontraram fissuras para chegar à superfície. Outros sugerem que mudanças geológicas criaram novos canais de água doce. Há quem especule sobre conexões com aquíferos distantes. Todas são teorias plausíveis, todas têm base científica, mas nenhuma explica o timing. Por que agora? Por que justamente neste momento da história, quando o Mar Morto está encolhendo mais rapidamente que nunca, quando crateras se abrem por toda a sua margem, quando o mundo inteiro observa esta região com atenção renovada devido aos conflitos e tensões geopolíticas, por que justamente agora a vida está retornando ao lugar mais morto da Terra? A resposta pode estar não apenas em Ezequiel, mas em outro profeta, que teve visões semelhantes sobre este mesmo lugar. Zacarias, escrevendo cerca de 500 anos antes de Cristo, também falou sobre águas que fluiriam de Jerusalém, trazendo vida e transformação. No capítulo 14 de Zacarias, versículo 8, lemos: Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O mar oriental a que Zacarias se refere é exatamente o Mar Morto. E a promessa é clara. Águas vivas fluirão de Jerusalém em direção a este lugar de morte, transformando-o completamente. Mas Zacarias vai além. Ele conecta essa transformação física com uma realidade espiritual muito maior. No versículo 9 do mesmo capítulo, ele declara: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Para Zacarias, a transformação do Mar Morto não seria apenas um evento ecológico. Seria um sinal do estabelecimento do reino de Deus na terra, um indicador de que os tempos finais haviam chegado. Agora precisamos fazer uma pergunta, que pode mudar nossa perspectiva sobre tudo. Estamos vendo o cumprimento dessas profecias antigas diante de nossos olhos? Para entender a magnitude dessa possibilidade, precisamos voltar ainda mais no tempo, até as origens do próprio Mar Morto. O livro de Gênesis nos conta que esta região nem sempre foi um lugar de morte e desolação. No capítulo 13 de Gênesis, versículos 10 a 13, lemos sobre Ló escolhendo estabelecer-se na campina do Jordão, porque toda aquela região era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era uma terra fértil, verdejante, cheia de vida. Mas então veio o juízo. Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa de seus pecados, e toda a região se transformou no que conhecemos hoje, um lugar árido, salgado, sem vida. O Mar Morto se tornou um monumento permanente do juízo divino, um lembrete físico das consequências do afastamento de Deus.
Por quase 4.000 anos, essa região permaneceu assim, um testemunho silencioso da santidade de Deus e da seriedade do pecado. Mas e se Deus estiver sinalizando que está pronto para reverter esse juízo? E se o retorno da vida ao Mar Morto for um sinal de que a Era da Graça está chegando ao seu clímax e uma nova era de restauração está prestes a começar? Há precedentes bíblicos para acreditarmos que as profecias de Ezequiel e Zacarias devem ser levadas literalmente. O próprio Ezequiel fez outras profecias que se cumpriram de forma impressionantemente precisa ao longo da história. No capítulo 26 de Ezequiel, versículos 3 a 21, o profeta predisse a destruição completa da cidade de Tiro, incluindo detalhes específicos sobre como seria arrasada e nunca mais reconstruída. Quando Ezequiel escreveu isso, Tiro era uma das cidades mais prósperas e aparentemente invencível do mundo antigo. Mas a história provou que Ezequiel estava certo. Primeiro Nabucodonosor atacou Tiro, depois Alexandre, o Grande, construiu uma ponte até a ilha onde ficava a cidade e a destruiu completamente. Hoje, onde antes ficava a grandiosa Tiro, pescadores estendem suas redes exatamente como Ezequiel profetizou no versículo 5. Virá a ser um enxugadouro das redes no meio do mar. Se Ezequiel acertou sobre Tiro com tamanha precisão, por que duvidaríamos de suas profecias sobre o Mar Morto? Que há algo mais. O local onde esses peixes estão aparecendo não é aleatório. É exatamente na região próxima ao Rio Jordão, onde João Batista batizou Jesus Cristo. É próximo às cavernas de Qumran, onde foram descobertos os famosos manuscritos do Mar Morto, alguns dos documentos bíblicos mais antigos já encontrados. É como se Deus estivesse escolhendo especificamente os lugares de maior significado espiritual para manifestar esses sinais. O simbolismo é poderoso demais para ser ignorado. O Mar Morto sempre representou morte, juízo, separação de Deus. Mas agora, vida está brotando de suas margens. Peixes estão nadando onde antes nada podia sobreviver. Água doce está fluindo onde só havia amargor. Para aqueles que creem, isso não pode ser coincidência. É um sinal de que Deus está se preparando para fazer algo novo na terra. Assim como Ele transformou o deserto em jardim para o povo de Israel, assim como Ele trouxe vida do ventre estéril de Sara e Ana, assim como Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, agora Ele está trazendo vida ao lugar mais morto da terra. Mas esse sinal também carrega um peso de urgência. Se as profecias sobre a transformação do Mar Morto estão começando a se cumprir, isso significa que estamos nos aproximando rapidamente do cumprimento de outras profecias relacionadas aos tempos finais. Jesus mesmo falou sobre sinais que precederiam sua segunda vinda. No capítulo 24 de Mateus, versículo 32, ele usou a ilustração da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira era um símbolo de Israel nas Escrituras. E Jesus estava dizendo que quando víssemos sinais de vida e restauração em Israel, saberíamos que sua vinda estava próxima. Israel se tornou uma nação novamente em 1948, depois de quase 2.000 anos de dispersão. Jerusalém voltou ao controle judaico em 1967. O hebraico, língua morta por séculos, voltou a ser falado. O deserto israelense literalmente floresceu, como profetizado em Isaías capítulo 35, e agora a vida está retornando ao Mar Morto. Os sinais estão se multiplicando. A pergunta não é se algo está acontecendo. A pergunta é, estamos prestando atenção? Mas há um aspecto dessas profecias que precisa ser entendido com clareza. A transformação completa do Mar Morto, descrita por Ezequiel, está conectada ao estabelecimento do templo milenial e ao reino de Cristo na terra. Isso significa que o que estamos vendo agora pode ser apenas o início, um prenúncio do que está por vir. No capítulo 47 de Ezequiel, versículo 12, lemos sobre árvores que crescerão nas margens desse rio profético. E junto do rio, à sua margem, de uma e de outra banda, nascerão toda sorte de árvores que dão fruto para se comer. Não murcharão as suas folhas, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá para comida e a sua folha para remédio. Isso descreve uma transformação sobrenatural,
não apenas natural. Árvores que produzem frutos o ano todo, folhas que servem de remédio, vida abundante fluindo do templo de Deus. Não estamos vendo isso ainda. O que estamos vendo são pequenos sinais, pequenas manifestações de vida em um lugar de morte. Como se Deus estivesse dando uma prévia, um pequeno vislumbre do que está planejado para o futuro. Mas mesmo esses pequenos sinais carregam uma mensagem poderosa. Deus é fiel às suas promessas. Sua palavra não volta vazia. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. E isso nos leva ao coração da questão espiritual. Se Deus está realmente sinalizando através desses eventos no Mar Morto, qual deve ser nossa resposta? Primeiro, devemos reconhecer que estamos vivendo em tempos proféticos. Não é hora de complacência espiritual. Não é hora de viver como se tivéssemos séculos pela frente. Os sinais estão se multiplicando e precisamos estar preparados. Jesus advertiu sobre isso no capítulo 24 de Mateus, versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A preparação não é apenas sobre conhecer as profecias ou identificar os sinais. É sobre ter um relacionamento vivo com Jesus Cristo. É sobre viver uma vida que agrada a Deus, não por medo do juízo, mas por amor àquele que nos salvou. Segundo, devemos ver esses sinais como uma demonstração do poder restaurador de Deus. Se Ele pode trazer vida ao Mar Morto, Ele pode trazer vida a qualquer situação morta em nossas próprias vidas. Casamentos que parecem sem esperança, filhos que se afastaram da fé, sonhos que foram enterrados pela desilusão, nada está além do poder restaurador de Deus. O mesmo Deus que está fazendo peixes nadarem no Mar Morto pode fazer milagres em nossa vida pessoal. A questão é, estamos dispostos a crer? Estamos dispostos a confiar em suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis? Terceiro, devemos entender que assim como o Mar Morto está sendo transformado gradualmente, a obra de Deus em nossas vidas e no mundo também acontece por etapas. Ezequiel viu a água começando como um pequeno riacho e crescendo até se tornar um rio poderoso. Talvez você esteja passando por um momento em que sente que sua vida espiritual está seca, como o deserto ao redor do Mar Morto. Talvez esteja lutando com dúvidas, com pecados que parecem vencê-lo sempre, com orações que parecem não subir além do teto. Mas lembre-se, Deus é especialista em trazer vida onde só há morte. Ele é o Deus da ressurreição, da restauração, da renovação. O que Ele está fazendo no Mar Morto é um lembrete físico de que Ele pode e quer fazer em nossa vida espiritual. No capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26, Deus promete: "E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne." Assim como águas doces estão brotando no Mar Morto, o Espírito de Deus pode brotar em nossos corações secos e transformá-los completamente. Mas não podemos esquecer que esses sinais também carregam uma advertência. A transformação do Mar Morto está acontecendo no contexto do encolhimento de suas águas, da formação de crateras perigosas, da instabilidade geológica da região. Da mesma forma, os sinais dos tempos finais que Jesus descreveu incluem guerras, terremotos, fomes, pestilências e o aumento da maldade. A restauração e os sinais de esperança acontecem simultaneamente com sinais de juízo e tribulação. No capítulo 21 de Lucas, versículos 25 a 28, Jesus falou sobre sinais que precederiam sua vinda. "E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima." Estamos vendo exatamente isso hoje. Sinais no céu e na terra, nações em perplexidade, eventos que deixam as pessoas aterrorizadas sobre o futuro. Mas para aqueles que creem, esses sinais não devem causar desespero, mas esperança. A vida retornando ao Mar Morto é um lembrete de que não importa quão sombrias as circunstâncias possam parecer, Deus tem o controle. Ele está cumprindo suas promessas.
Sua palavra é verdadeira. Então, o que devemos fazer com essa informação? Como devemos viver sabendo que estamos potencialmente testemunhando o cumprimento de profecias milenares? Primeiro, devemos vigiar. Jesus repetiu essa ordem várias vezes quando falou sobre sua segunda vinda. No capítulo 25 de Mateus, versículos 6 a 13, ele contou a parábola das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e 5 não estavam quando o noivo chegou. A lição foi clara. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiar significa estar espiritualmente desperto, atento aos sinais dos tempos, mas principalmente atento à nossa condição espiritual. Significa viver cada dia como se Jesus pudesse voltar hoje, mas também se preparar para viver muito tempo se ele decidir tardar. Segundo, devemos orar. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Em tempos proféticos, a oração se torna ainda mais crucial. Precisamos orar por sabedoria para discernir os sinais dos tempos, por força para permanecer fiéis, por oportunidades de compartilhar o Evangelho com outros que ainda não conhecem a Jesus. Terceiro, devemos nos preparar não apenas espiritualmente, mas também emocionalmente e relacionalmente. Precisamos fortalecer nossos relacionamentos familiares, resolver conflitos pendentes, viver de forma que honre a Deus em todas as áreas da vida. E finalmente devemos compartilhar. Se realmente acreditamos que estamos vendo sinais dos tempos finais, como podemos ficar calados? Como podemos não contar às pessoas que amamos sobre a esperança que temos em Jesus Cristo? O Mar Morto está dando sinais. Vida está retornando onde só havia morte. Águas doces estão fluindo onde só havia amargor. Peixes estão nadando onde nenhuma criatura deveria sobreviver. Esses podem ser os primeiros sinais do cumprimento das profecias de Ezequiel e Zacarias. Podem ser indícios de que estamos nos aproximando rapidamente do retorno de Jesus Cristo. Podem ser avisos de que o tempo da graça está chegando ao fim. Ou podem ser simplesmente fenômenos naturais interessantes, que não têm significado profético. Mas e se não forem? E se Deus realmente estiver falando através desses eventos? E se estivermos vivendo nos últimos dias da história humana como a conhecemos? A questão não é ter certeza absoluta sobre a interpretação profética desses eventos. A questão é estar preparado independentemente do que aconteça. É viver uma vida que agrada a Deus hoje, amanhã e todos os dias que Ele nos der. O Mar Morto está dando sinais. A pergunta é, estamos ouvindo? Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que Deus está falando com você através dessas revelações sobre o Mar Morto, não ignore esse chamado. Ore, busque a Deus, prepare seu coração. Porque, quer esses sejam sinais do fim dos tempos ou não, uma coisa é certa. Jesus Cristo voltará e precisamos estar prontos. O tempo é agora, a hora é esta. Não deixe para amanhã a decisão mais importante de sua vida. Porque assim como a vida está retornando ao Mar Morto, Deus quer trazer vida nova para seu coração. Ele quer transformar sua morte espiritual em vida abundante. Ele quer fazer fluir águas de vida eterna em sua alma sedenta. A escolha é sua. O convite está feito. Os sinais estão diante de nós. O que você vai fazer com eles?